E aí, meu povo? Boa noite. Tudo bem? Como é que tá aí atrás dessa telinha? Tá tudo bem por aí? Vocês estão tendo uma boa noite? Vocês estão fazendo uma ótima noite? Né? Além de desejar uma boa noite para vocês, eu desejo que vocês façam também uma ótima noite. Sua família, com seus familiares aí, né? Com as pessoas que a gente ama, que a gente convive. Tá tudo bem aí? Vamos entrando aí, tem gente que tá entrando. Boa noite pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver quem tá entrando aqui. Tá tampando aqui pra mim, eu não consigo ver. Só quem comenta que eu consigo ver. Você tá entrando aí, dá uma boa noite pra me ver. Vê pra mim também como é que tá o áudio, como é que tá. Deixa eu desativar aqui. Nossa. Ixi, não, se eu desativar aqui cai. Como é que tá o áudio, como é que tá. Oi, meu bem, boa noite. Como é que tá a imagem também? Tá boa a imagem aí? Tá ruim aí? Como é que é? Boa noite, Léo. Tudo bem, meu amigo? Tamo junto, hein, Léozinho? Você é top, mano. Tá ruim a imagem aí, Léo? Como é que tá? O áudio tá saindo bem aí? Dá pra ouvir? Tá tudo bem por aí? Tá bom então, né? Beleza. Pois é, a gente já tá no 8º dia. Boa noite, Biel. Tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Como é que tá a imagem? Paz, tia, tudo bem? Benção? É o 8º dia, quem diria aí? A gente fazendo aí 8 lives seguidas, né? Graças a Deus está dando tudo certo. E a gente vai continuar. Né? A gente vai continuar porque se tiver uma pessoa aqui é o suficiente. Né? A gente aprendeu ontem, tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Né? E você estando me ouvindo aí, primeiro é um prazerzaço falar para vocês aí. É uma honra falar para vocês. Né? E eu agradeço por você estar aí acompanhando. Eu sei que agora é uma das audiências maior do Instagram. O pessoal tá fazendo live. Aqui no meu Instagram aqui, pelo menos tinha umas 10 lives aqui. Né? É difícil competir com algumas pessoas, mas aqui a gente não tá para competir não. Aqui a gente tá para continuar propósito, né? Falar um pouco da palavra do Senhor com muito temor. Com muito temor, eu quero trazer algo pro seu coração. Né? A gente faz aquele resumão do dia que a gente está lendo. Hoje a gente leu o dia 21, o capítulo 21, 22 e 23 de Mateus. Né? São os capítulos assim bem duros, a qual o Senhor corrige severamente. Ei, Valdez, Pai do Senhor, filho. Onde o Senhor corrige severamente os fariseus, escribas da época. Né? Jesus ele dá uma coça neles aqui. Né? Na palavra também expulsa a galera do templo. E é isso que a gente vai aprender hoje. Né? Daqui a pouco eu mostro Josué para vocês. Daqui a pouco eu mostro ele aí para vocês verem como é que ele tá bonito. Né? Eu já quero entrar logo no capítulo 21. Já tá aqui, vem cá atrás dele aqui. Vamos ganhar audiência aqui com o Josué. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha, nem ele tá reconhecendo o cenário, é um cenário novo para ele. Deixa eu colocar pra cá. Aí, bebê, olha, tem gente assistindo aí, ó. Fala oi, gente. Oi, boa noite para quem tomou vacina hoje. Tomar vacininha hoje, né? Cada dia tá mais parecido com o pai. É lindo demais. Prazer, tia. Prazer, você tá me ouvindo aí, é um prazer, né? Tamo junto aí, dá o like aí, vai compartilhando para as pessoas aí que você conhece. Manda aí para 2, 3 pessoas. Tem um aviãozinho aqui, ó, no cantinho. Eita. Tem um aviãozinho aqui no cantinho que você compartilha essa live e alcança mais pessoas também.
né? Dá um like aí para subir os coraçãozinhos e a gente vai dar início. Daqui a pouco o Josué volta. Dá tchau, Josué. Tchau. Toma bem. Obrigado. Daqui a pouco ele volta. Pois é, eu tenho umas fotos de a minha kit aqui é igualzinho. Algumas pessoas dizem que não parece não, mas contra fatos não há argumento. Depois eu vou mostrar essa foto aqui pra todo mundo aqui pra ver como que Josué parece comigo quando eu era criança. Meu Deus. Né? E eu já quero entrar logo em Mateus 21, que fala a respeito da entrada triunfal de Cristo, de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém, né? Jesus manda seus discípulos pegarem ali uma jumenta e um jumentinho que estavam amarrados. E eu quero indicar até aqui uma pregação do Dave Leonardo, né? Eu gostava muito das pregações dele, hoje eu não gosto muito não, mas tem gente que gosta, né? Mas eu quero indicar essa pregação aqui, que foi uma pregação que mexeu muito com minha vida, que é a respeito do jumentinho. O nome da mensagem dele é O Jumentinho Entendeu. Né? O Josué mexeu aqui, como é que tá o áudio aí, tá bom? O áudio tá bom aí? Dá pra ouvir? E a pregação é essa, o Jumentinho Entendeu. Né? A pregação muito boa, ele traz um esclarecimento sobre esse assunto aqui, bem legal e bem dinâmico também, bem diferente. Né? Dave Leonardo, o Jumentinho Entendeu, depois você pesquisa aí, bem legal. Né? E a gente fala aqui da entrada triunfal. Ontem foi comemorado o dia de Ramos, né? O dia ao qual o Senhor entra. Jesus já está perto, dentro do nosso propósito, Jesus já está perto aí do seu martírio, da sua morte, né? Na verdade, ele está perto de vencer, que a morte de Jesus foi que fez a gente vencer. Né? Ele já está muito próximo da sua morte. E ele manda seus discípulos buscarem um jumentinho e uma jumenta, para que ele faça a entrada que Isaías falou, né? Que ele ia entrar com o jumentinho e ali todos, ele moveu a cidade inteira. Quando Jesus estava entrando, a Bíblia diz que as pessoas daquela cidade se alvoroçaram. As pessoas ali jogaram as suas vestes para que Jesus passasse, jogaram ali ramos de flor, né? Vários ramos, e todos gritavam Hosana, Hosana, que quer dizer salvação entre nós, né? E Hosana nas alturas. Um abraço também, tio. Saudade de vocês. Né? E Jesus está ali com o jumentinho entrando na cidade de Jerusalém e o povo está alvoroçado, gritando Hosana, gritando Hosana. E Jesus entrando para cumprir aquilo que ele veio fazer na terra, né? Através dos profetas, aquilo que foi falado, né? Jesus veio cumprir a Escritura. Como ele mesmo falou, ele não veio abolir a lei, mas veio para cumprir. E Jesus novamente está cumprindo algo que foi dito a respeito de Isaías, que ele ia entrar, olha aí, o seu Salvador entrando com um jumentinho, né? Um jumento que não foi montado, e todos gritando Hosana, Hosana, né? Hosana nas alturas. E Cristo entra ali e a cidade toda ele consegue mover a cidade inteira. E as multidões gritavam Hosana, 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 e as crianças gritavam Hosana, e Jesus entra no templo. E Jesus entra no templo, e quando ele entra no templo, ele vê ali cambistas, comerciantes, né? E ali muitos até dizem que Jesus pecou, mas Jesus não pecou naquele momento, porque ele expulsa todos, tanto os que compravam, tanto os que vendiam. É importante a gente falar isso, porque Jesus não expulsou somente quem estava vendendo, porque quem estava comprando também estava errado. Porque o templo do Senhor era para ser casa de oração. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo de comércio. E ali o Senhor expulsa tanto quem comprava, tanto quem vendia. E ele falou a respeito também que ia derrubar o templo em 3 dias e iria construir. Né? Não fala aqui em Mateus, mas logo nos outros evangelhos falam. E Jesus está ali fazendo a purificação do templo. E ali, quando ele estava purificando o templo,
chegou várias pessoas, coxos, cegos, no templo, e Jesus curou todos eles. E ali a Bíblia diz que os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles ficaram indignados. Olha só, em vez deles ficarem felizes, eles ficaram indignados pela boa obra que o Senhor estava fazendo. Né? E eles também ficaram indignados porque eles estavam gritando Hosana ao filho de Davi. Né? E Jesus fala, vocês não leram que através da boca dos meninos que vem o perfeito louvor, e eles estavam dizendo aquilo porque ela era perfeito ao Senhor. E depois disso, Jesus ele sai para Betânia e logo na frente ele encontra uma figueira, aonde de manhãzinha ele vai até essa figueira e a figueira é cheia de flor. E provavelmente Jesus deve ter pensado, ali tem fruto. Né? E Jesus chega e lá não tem fruto, não tem nada. E aquela figueira estava na beira da estrada. E Jesus dá uma ordem para aquela figueira, para que ela secasse e nunca mais produzisse nada. Porque uma figueira onde tem flor, onde tem folha, na verdade, é porque ali tem frutos. Né? E Jesus chega ali naquela figueira com fome, e aquela figueira não tinha nada produzido. Então Jesus amaldiçoa, né? Fazendo com que a figueira secasse, e a figueira automaticamente secou. E Jesus dá uma afirmação ali, porque seus discípulos eles ficam atônitos, ficam, uai, mas secou tão rápido. E Jesus dá uma afirmação ali a respeito de fé. E ele fala, olha, se tiveres fé, você vai falar assim, ó, para esse monte, erga-te daqui e precipita-te para ali, até o mar, e assim será feito. E tudo que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Porque a oração ela tem que ser feita com fé, e ela tem que ser feita também crendo. Porque imagina você orar para uma pessoa que está doente, se você não crê na cura daquela pessoa. Vamos supor, uma pessoa está acamada e você não consegue com o seu espírito ver aquela pessoa que está acamada levantando e tendo a sua rotina normal, você vai estar orando só por orar, né? Mas nós precisamos, antes de nós orarmos, a fé é isso, é você crer nas coisas que ainda não existem, porque você crendo, aquilo ali, ela começa a existir. Pelo menos na sua cabeça, ela tem que existir. E isso é fé. A fé é firme fundamento das coisas que não se veem. Né? E nós precisamos ter fé e nós precisamos crer naquilo que nós decretamos, na palavra que nós falamos. E nós também podemos ver o poder que há na palavra. E Jesus também fala a respeito de bênção e de maldição. A nossa boca ela pode tanto trazer bênção, tanto trazer maldição. E nós temos que crer. E é isso que Jesus está falando aqui. Ó. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Né? Jesus ele creu que aquela figueira ali ia secar automaticamente. E ela secou. Né? E logo mais na frente, chegando ao templo, os doutores, os príncipes, né? Os sacerdotes, eles chegam até Jesus e eles perguntam para Jesus com que autoridade ele estava exercendo para fazer todas essas coisas, mas eles sabiam que Jesus já vinha do Pai. Eles sabiam com que autoridade Jesus estava fazendo aquilo. E Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele responde a questão deles, ele dá outra questão para eles. Fala, e João Batista? O batismo dele era do céu ou era da terra? E ali os sacerdotes entenderam que Jesus colocou eles numa furada. Os sacerdotes entenderam que Jesus colocou eles numa enrascada, porque se eles falassem que era do céu, o que ia acontecer? Eles teriam contra eles próprios a função de que, por que vocês não acreditaram se era do céu? E se eles falassem assim, é da terra, eles tinham ali outra certeza, que João Batista ele era um profeta. Então assim, ao mesmo tempo que eles tentaram encurralar Jesus, Jesus encurralou eles, né? com essa afirmação. E eles não souberam responder. E Jesus falou também para eles, então eu também não vou falar de onde que eu venho. Né? E Jesus também ali na frente dá uma parábola dos dois filhos, que essa parábola aqui muito me chamou a atenção, que eu até estava conversando um pouco com o Pedro, que esse pai ele tinha uma vinha, e nessa vinha, boa noite gente,
Você que está entrando aí, dá boa noite aí para mim ver quem é que está entrando. Eu não estou conseguindo ver aqui não, só quem responde que eu consigo. E esse homem, Jesus dá essa afirmação da parábola do homem que tinha 2 filhos. Olha a Daiane, do homem que tinha 2 filhos. E ele tinha uma vinha e ele manda os 2 filhos irem até a vinha para trabalhar. E um desses filhos fala que não ia, e o outro falou assim que ia. Mas o que falou que não ia se arrependeu e depois foi. Né? Boa noite, Lisandra, a Cris, a Maria Célia. E esse filho que falou que não ia se arrependeu e ele foi depois. E o filho que falou que ia, ele acabou não indo. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo a respeito de arrependimento. Porque às vezes saem palavras da nossa boca falando, não, eu vou fazer e não faz. E às vezes também nós temos a oportunidade de fazer as coisas e a gente fala, não quero fazer. Mas só que parece que às vezes bate um arrependimento na gente e a gente fala, não, eu vou fazer para ver o que acontece. Oi, Eli. Paz, meu pastor Luiz. Tudo bem? Então, nós temos que aprender a respeito de arrependimento, né? Os frutos de arrependimento que nós damos. E nós temos que aprender que, por mais que às vezes nós falamos, eu não quero fazer, mas se está na nossa mão para fazer e nós nos arrependemos para isso, por que não fazer, né? Borges Viana. É aquela, né? Oi, Keila, paz. E um dos filhos, ele se arrepende, ele vai lá e ele faz. E também nós vemos também a parábola dos lavradores maus, onde o cara tinha uma vinha, a vinha era do cara, ele deixou os lavradores lá para cuidar da vinha. E o que acontece? Chegando um certo tempo, ele mandou os seus servos colher, junto com aqueles lavradores, o que ele tinha na vinha dele. Né? E aqueles servos, eles chegam até lá e alguns são mortos, outros são espancados e outros são expulsos. Né? E ele repete isso 2 vezes. Depois ele envia o filho dele, pensando assim, não, eu vou enviar meu filho, porque o meu filho eles irão obedecer. E o que acontece? Quando aqueles caras veem o filho dele, fala assim, rapaz, esse cara aí é o dono da... Ele que vai ser... a herança é dele, né? Então a gente vai matar ele e nós vamos ficar com a herança. Né? E ali eles pegam o filho daquele trabalhador, daquele cara da vinha. Que não se arrepende é como a figueira que não gera, é seca. Exatamente, mano. Porque é esse contexto todo que Jesus está falando a respeito de arrependimento. Então, quem não se arrepende é como a figueira seca. É verdade, que não gera. Não tem como gerar sem arrependimento. Né? O arrependimento é a porta de entrada para o reino. E nós temos que nos arrepender. E arrependimento, ele gera frutos. Né? Quando uma pessoa ela se arrepende, ela não se arrepende só da boca para fora. Ela gera frutos de arrependimento. E qual fruto é esse? Eu costumo dizer que o arrependimento é você fazer a rota ao contrário. Né? E até aquilo que Paulo fala, aquele que furtava, não furta mais. Eu não sei se é Paulo ou se é Jesus, só me corrija aí. Aquele que furtava, não furta mais. Antes, agora, trabalhe para que você dê às outras pessoas aquilo que você roubava, aquilo que você furtava. Então, é você fazer a rota ao contrário. Isso é arrependimento. Né? E logo mais na frente a gente vai ver o arrependimento de Pedro e o remorso de Judas. Né? E nós poderemos ver a diferença de um para o outro. Então, esse lavrador aqui, esse pai de família, ele envia seu filho e Jesus está dando a afirmação dele próprio, porque é o pai que envia o seu filho e os homens da terra pegam o filho dele e matam ele. Jesus está todo o tempo apontando para ele, né? Porque ele fala a respeito de parábola, ele fala do pai de família, ele fala também essa parábola a respeito do reino, e tudo ele está ligando o reino com a morte dele, com a vinda dele, e como que o pai trabalha também.
né? E aqui nós podemos concluir o capítulo 21. Se você tiver alguma dúvida, tem uma caixinha aqui, ó, que ela tem uma interrogação. Se você quiser mandar uma dúvida aí, pode mandar que a gente vai responder aqui. Tá bom? Fica com vergonha não. Tem gente que tem vergonha de mandar, depois me procura no particular aí e faz algumas perguntas. Tudo liga a Jesus, mano. É isso mesmo. Então nós entramos no capítulo 22, na parábola das bodas, né? A qual o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou a boda do seu filho. Tá falando novamente de Jesus, né? E ali ele manda convidar várias pessoas. E várias pessoas dão desculpas novamente, né? E ali ele quer de algum jeito fazer com que a casa dele se encha, né? E ali ele convida várias pessoas e outras dão desculpa, outras pessoas não entram, outras pessoas fingem que não é com elas. E ali várias pessoas também entram, né? As bodas, os convidados não eram dignos, né? E ele fala, ó, ide, lá no versículo 9 do capítulo 22, e depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. Todos que encontrardes você chama. E os servos saindo pelos caminhos a juntar todos que encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava com vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos, amarrai de pés à mão e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Novamente Jesus está falando. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Para entrar na boda do cordeiro tem que ter veste nupcial, tem que ser convidado. Tem que estar ultrajando as vestes nupciais, porque ele está afirmando aqui, ó, quem não estiver com as vestes nupciais para entrar nas bodas, na cerimônia, não vai entrar. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser amarrado de pés e mãos e vai ser lançado aonde? No inferno. As pessoas que não estavam com a roupa. Jesus ainda fala lá em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lava as suas vestes com o sangue do cordeiro. Nós precisamos ter as vestes para entrar nas bodas do cordeiro. Então Jesus está dando aqui até uma afirmação como que vai ser o inferno. O inferno é como? Trevas exteriores, haverá pranto e ranger de dentes. Esse é o inferno. Tem muita gente que pensa que o inferno não é aqui, tem muita gente que pensa que o inferno já foi, tem muita gente que pensa que o inferno não existe. Mas isso aqui é no sentido literal. Isso aqui vai acontecer. Pessoas vão ser atormentadas a sua eternidade inteira. Pessoas que foi até convidada, pessoas que até entraram, mas se não tiver as vestes, a roupa, não vai ter como. O rei vai olhar para ela e vai falar, não, você até foi convidado, mas você não está com a veste certa para esse momento. Então vai ser lançado, né? E ali nós vemos que esse ranger de dentes é uma tormenta terrível, né? Pranto e ranger de dentes. Então o inferno ele existe sim. O inferno ele é real. E tem muita gente que está indo para o inferno. Tem muita gente que está brincando com a salvação. Tem muita gente que não lava as suas vestes. Tem muita gente que pensa que só viver aqui é o suficiente. É o que Paulo fala. Quem pensa somente na terra aqui é o mais miserável. É um dos homens mais miseráveis. Porque você está anulando tudo aquilo que Jesus fez por você. A nossa eternidade ela vai começar depois da morte. Né? E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para que as nossas vestes sejam as vestes que entrem nas bodas do Cordeiro. Né? E aqui ele fala também a respeito da questão do tributo. Né? Que Jesus ele fala, eles tentaram surpreender Jesus de alguma forma. Eles o tempo todo, olha só como é que os fariseus, como é que o religioso é. É só você ver como é que o religioso é.
Ele está o tempo todo tentando alguém. O religioso, ele compete toda hora, ele tenta toda hora, ele busca dar a opinião dele toda hora. E toda hora eles tentavam surpreender Jesus de alguma forma. Toda hora eles tentavam chegar até Jesus e surpreender a ele com questionamentos, usando até mesmo a própria palavra. E aqui eles estavam tentando de alguma forma surpreender a Cristo a respeito do tributo, né? Porque ele fala assim: é digno, é lícito pagar o tributo a César, que era o imposto da época. E Jesus, ele pede uma moeda ali e ele mostra aquela moeda e ele pergunta: de quem é esse epígrafe? E eles falam: de César. Então Jesus afirma ali: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então é justo? É justo. Mas por que eles estavam tentando tentar Jesus toda hora? Todo o tempo eles estavam tentando tentar Jesus. Tanto que eles ouvindo, olha só o que diz no verso 22. E eles ouvindo, maravilharam-se e deixando-o, retiraram-se. Eles ficaram sem palavras. Porque Jesus foi tão reto nas palavras, foi tão certo, que eles não tinham argumentos mais para chegar até Jesus. Eles não tinham mais o que falar para Jesus. E eles saíram dali, e no mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Eles acreditavam não haver ressurreição, né? E eles falam ali, ó, existia um homem que ele tinha 7 irmãos, e ele fala a respeito da ressurreição. E eles indagam a Jesus, falam, ó, existia um homem que tinha uma esposa e ele tinha 7 irmãos. E naquela época, quando a esposa morria e o seu marido não dava filho a ela, o que acontecia? A sucessão era para o irmão. O irmão tinha que assumir a responsabilidade daquela mulher para gerar filhos, para dar continuidade na geração. E a Bíblia diz que esse homem aqui, ele tinha 7 irmãos. E esses 7... E esses caras contam que os 7 irmãos, eles morreram. Todos morreram. E eles perguntam, na eternidade, quem vai casar com essa mulher? Na eternidade. E Jesus fala assim, não, na eternidade não haverá casamento. Todos nós seremos como anjos, porque não dará em casamento e não terão filhos. Então aqui Jesus já desmifica alguma coisa de que eles acreditavam. Eles acreditavam que na eternidade se dariam em casamento, pessoas iam casar. E Jesus está afirmando aqui que não, nós seremos como os anjos, não iremos casar. Talvez você já ouviu aí que na eternidade você vai ter um par, que existe a sua alma gêmea, ou que existe alguém esperando você na eternidade. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Jesus está dizendo aqui que nós seremos como os anjos. Nós não casaremos, nós não teremos cônjuges, porque o nosso casamento, o elo perfeito que vai ser, é com o nosso Senhor. Nós iremos eternamente estar casados com Ele, porque Ele sim é o nosso Cordeiro. Ele sim é o noivo, e nós somos a noiva do Cordeiro. Nós como igreja, nós somos noiva. Então, e ele ainda afirma, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Tem muita gente aí que acredita em consulta de mortos, em consulta disso, consulta daquilo, e não acredita no Senhor que vive, e não acredita na palavra de Deus que é viva e eficaz, que é penetrante, que faz separação entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. Somente o Senhor pode fazer essa separação, somente a palavra do Senhor, que é viva. E logo mais na frente, os fariseus, ouvindo isso, eles se reuniram com os saduceus, e um deles, que era doutor da lei, chega até Jesus e interroga Jesus ali, perguntando, mestre, qual que é o grande mandamento? E Jesus afirma a eles, amará o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. De toda a sua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo é semelhante a ele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus dá uma afirmação, desses 2 mandamentos depende toda a lei. Porque se nós colocarmos na ponta, para nós entendermos o que Jesus está querendo dizer aqui, é que
se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo, o não matarás está incluso, não furtarás, não dirás falso testemunho, não terá outro deuses, não terá outros postes ídolos, não adorarás a mortos. Então, Jesus está incluindo aqui sim todos os mandamentos. Se nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração e nós amarmos ao nosso próximo como a ti mesmo, nós iremos cumprir toda a lei. Nós iremos cumprir todos esses mandamentos. Né? E ali, logo mais na frente, eles dão o testemunho de Cristo e ele pergunta, os fariseus interrogam Jesus e eles perguntam, quem de vós pensa que é o Cristo? E eles disseram, filhos de Davi. Eles não reconheciam de jeito nenhum que Jesus era filho de Deus. E Jesus fala, como que eu posso ser filho de Davi? Se o próprio Davi chama Deus de Senhor. Se o próprio Davi chama Deus de Senhor, como pode Davi chamar Deus de Senhor? E como pode... Olha, lá no versículo 45. Se Davi, pois, chama Senhor, como é o seu filho? E ninguém podia responder uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais interrogá-lo. Então, a partir daqui, eles param de interrogar Jesus. Porque o tempo todo Jesus era interrogado por eles. E Jesus só dava na lata deles. Jesus só dava certeiro. Então, a partir daqui, os fariseus, os saduceus, eles param de interrogar Jesus. Jesus, ele é muito sábio. E Jesus, ele é muito amável. E Jesus, ele era muito paciente. Porque se fosse eu, toda hora a mesma pergunta, toda hora as pessoas perguntando, tentando, querendo saber. Se fosse eu, acho que eu teria logo outra resposta, logo na lata. Eu dava logo na deles. Mas Jesus não para por aí. Jesus, ele censura os escribas e os fariseus. E aqui no capítulo 23 é uma das pregações mais duras que Jesus dá. Né? Porque Jesus, ele já começa falando. Jesus então falou à multidão, no capítulo 23. A multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais com conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. É exatamente tudo aquilo que nós estamos falando. Porque eles falavam assim, vocês têm que seguir a lei, mas eles não seguiam a lei. Eles falavam para o povo assim, vocês têm que, no sábado, vocês não podem infringir a lei, mas eles infringiam a lei. Então, é aquele papo, falo o que eu falo, ou faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? E aqui Jesus estava falando para aqueles caras, falou, não segue eles, porque eles se assentam até na cadeira de Moisés. Mas eles não fazem aquilo que eles falam. Então você só saber a lei, você só saber as escrituras, não é o suficiente. Você tem que aplicar ela na sua vida. E é isso que Jesus estava falando para aqueles homens. Olha, não segue eles, porque o testemunho deles não condiz com a pregação deles. Eles pregam que é uma maravilha. Eles falam a respeito do reino, eles falam a respeito de Moisés, falam a respeito de Elias, falam a respeito dos profetas, mas na hora de seguirem, eles não seguem. E Jesus está dando uma afirmação meio curiosa, que algumas pessoas perguntam se é o mesmo caso do camelo que foi citado ontem na live, né? Do camelo que passa na agulha. Que Jesus fala assim, no versículo 24. Condutores cegos, isso é uma afirmação. Coais um mosquito e engolires um camelo. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando porque os judeus, eles seguem muito bem a lei. Eles seguiam riscamente. Tanto que até do cominho, eles tiravam dízimos. Eles contavam um por um do cominho, eles contavam um por um da hortelã, do endro, eles contavam tudo e eles davam o dízimo disso. Então, os judeus, como eu falei, os judeus eles eram fiéis. No jejum, eles eram fiéis. No dízimo, eles eram fiéis também na Torá,
que era a lei. Eles eram fiéis, eles seguiam realmente a risca. E Jesus estava falando aqui, ó, condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Porque o mosquito naquela época, para ele não passar, eles tinham, quando eles iam beber água, eles tinham qual é o nome daquele que coa? É um coador, né? Eles tinham um coador da época que ali eles depositavam a água, né? E ali aquele mosquito, eles não entravam para o reservatório e ali eles bebiam a água pura, sem mosquito, sem mosca, sem nada, porque era abominação. Tá lá escrito lá em Deuteronômio que era abominação o mosquito naquela época. E também era abominação você comer carne de porco, carne de camelo, carne de tudo isso. Ó, tem gente que já ia perguntar do camelo. Hoje eu estudei acerca de coar mosquito, mas engoli o camelo. Eles coavam o vinho, isso, era o vinho, em um pano de linho. É isso mesmo. Obrigado, Cris. Eles coavam o vinho para que não bebesse mosquito. Para não beber o mosquito junto. Só que Jesus está dando uma afirmação aqui, que coais o mosquito, mas engoliam o camelo. Sabe o que Jesus estava falando a respeito disso? Que eles perderam a proporção do que eles estavam fazendo. Porque o mosquito comparado a um camelo, não é nada, né? Porque o mosquito, a mosca vai para tudo quanto é lado. Um camelo já é gigante. Então eles tinham perdido ali a proporção do pecado deles, do que eles estavam sendo falhos. Porque eles eram bons em coer o mosquito, mas ao mesmo tempo eles estavam engolindo um camelo. Porque eles estavam colocando um fardo que era muito pesado sobre a vida dos outros. E sobre a vida deles, eles não faziam. Né? Porque eles ainda estavam se tornando impuros. Então Jesus estava colocando esses caras na balança. Né? Porque eles eram bons em coar mosquito, mas era bom também engolir camelo. Eles perderam a proporção do pecado deles. Então nós temos que perceber que às vezes nós somos bons em palavras, nós somos bons em falar para os outros. Nossa, você tem que fazer isso. Sabe, você podia fazer isso, você podia orar mais, você podia jejuar mais, você podia ler a Bíblia, você podia fazer um propósito, você podia ajudar mais sua família, mas nós perdemos a proporção daquilo que nós estamos fazendo. Nós perdemos essa proporção. E nós não podemos ser igual a eles. Nós não podemos estar presos em coisas tão pequenas e às vezes nas coisas grandes nós nos perder. Né? Então, se nós formos bons de conselhos, que nós venhamos seguir também até os nossos próprios conselhos. Porque se você pudesse dar um conselho para você hoje, qual conselho você daria? Ou se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está precisando de uma palavra amiga, que conselho você daria? Aquele conselho que você daria, você é capaz de seguir? Aquele conselho que você fala para os outros fazerem, você segue, arrisca? E era isso que estava acontecendo com esse povo aqui. E Jesus chama eles de raça de víbora. Jesus chama eles de serpente, sepulcros caiados, aonde por fora, um sepulcro caiado, por fora ele é belo, é a coisa mais linda. Quando olha por fora assim, fala assim, nossa, ali tem um cara que foi magnífico. Mas quando você olha por dentro, é seco. Quando você olha por dentro, não tem vida. Exatamente, os verdadeiros cegos. Porque Jesus afirma, né, Cris? Jesus está afirmando ali, cegos, guiadores de cego. E a gente sabe que um cego não pode guiar outro cego. E esses homens, eles estavam fazendo isso. Jesus está falando, serpente, lá no versículo 33. Serpente, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como? Jesus dá uma afirmação ainda mais dura. Por isso que eu falei que é uma das afirmações. Aqui é um resumão, não tem como eu entrar em detalhes em tudo. Eu queria muito entrar em detalhes.
Mas como é um resumo da nossa aula de hoje, se você for lembrando alguma coisa aí, você vai comentando aqui que a gente vai comentando junto. Né? E Jesus dá uma afirmação: Jerusalém, Jerusalém, que matas o profeta e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não verás mais, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui nós finalizamos o versículo 39 do capítulo 23, do nosso propósito de hoje. Nós precisamos saber quem nós somos, quem nós estamos sendo no reino do Senhor. Saber quem nós estamos sendo. Será que nós estamos sendo guias de cego? Será que a nossa cegueira está cegando outras pessoas? Por isso que Jesus, ele está vendo que como tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Se nós formos pegar o pé da letra, tudo se encaixa. Quando Jesus fala assim, tira primeiro a trave do seu olho para você depois tirar o cisco do olho do seu irmão. É exatamente isso. Nós precisamos tirar a nossa trave para querer ajudar os outros. Tem muita gente que corre tentando ajudar o próximo, mas não ajuda a si mesmo. Guiador de cego. Então, eu vi uma vez o Clóvis Pinho falando isso em uma das suas ministrações, e isso me toca muito. Porque quando existe uma turbulência no avião, não sei se você já viajou de avião, né? E a aeromoça, ela pega ali e ela fala assim, se acontecer uma turbulência, máscaras de oxigênio cairão, e ali você tem que colocar a sua máscara de oxigênio. E você coloca o cinto e a máscara de oxigênio. Por quê? Porque primeiro, para você querer salvar alguém, você precisa salvar primeiro você. Você precisa primeiro se salvar para você querer salvar alguém. Tem muita gente que está com o casamento destruído. Tem muita gente que está com a sua vida familiar, com a sua vida financeira, não sei, algum problema na sua casa, destruída. E essa pessoa quer ajudar outra pessoa, infelizmente não vai dar conta. Essa pessoa ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda primeiro para depois ajudar. E é isso que Jesus está falando aqui, nós precisamos da ajuda dele. Nós não podemos guiar outra pessoa, nós sendo cegos. Nós não podemos tentar trazer as pessoas para Cristo se nós não conhecemos quem é Cristo. Nós não podemos, de maneira alguma, querer trazer a outras pessoas experiências sobrenaturais se nós nunca tivemos uma experiência com o Senhor. O que mais acontece na nossa geração hoje em dia é que pessoas não têm experiência no secreto e querem aparecer no palco. O palco, na verdade, só revela aquilo que você é no secreto. Se no secreto você é falho, no palco você vai ser falho. Agora, existem pessoas que conseguem enganar, sim. Existem muitas pessoas que conseguem enganar. Tem gente que com o microfone na mão, ela é outra pessoa. Mas quando chega em casa, trata mal os seus filhos, trata mal a sua casa, trata mal a sua família. Mulheres tratam mal os seus maridos, espraguejam seus maridos. Sabe, homens espancam seus filhos. Sabe, nós temos que largar essa ganância pelo microfone, essa ganância de estar lá na frente, sabe, pensando que isso é tudo, pensando que isso é ministério. Querido, seu maior ministério está dentro da sua casa. Seu maior ministério está dentro da sua casa. E Paulo fala isso, não adianta você querer governar a casa do Senhor se a sua casa está em desordem. E Jesus está trazendo isso aos nossos corações. Nós precisamos governar bem a nossa casa. Porque se a nossa casa, que é o nosso maior ministério, está bem, nós conseguiremos sim tratar outras pessoas, curar feridas, porque uma pessoa que é ferida, ela vai ferir outras pessoas. Uma pessoa ferida, ela sangra em cima de outras pessoas.
Agora, uma pessoa curada, ela entende a ferida de outra pessoa. Você já viu uma pessoa que nós já perdemos um filho. Quando outra pessoa perde um filho, parece que é com a gente a dor, porque nós sentimos a dor daquela pessoa. Nós sabemos de fato o que aquela pessoa está sentindo, porque a gente já passou por esse momento de dor. Então, nós não podemos sangrar em cima das pessoas. E o que esses fariseus aqui estavam fazendo na época, eles estavam enviando pessoas para o inferno com as suas pregações. Sabe, pessoas estavam pagando um alto preço que não precisava. Gente, o evangelho não é isso. O evangelho não é meritocracia. O evangelho não é você tem que dar para receber. O evangelho não é isso. A graça não é isso. Porque de graça recebeis e de graça vos dá. A graça é de graça, mas não foi de graça. É isso que você tem que entender. Não há nada que você faça que vai surpreender a Deus, e não há nada que você faça que vai fazer com que compre a sua salvação. Nunca foi por mérito nosso, nunca foi pelas nossas obras. Nunca foi. Foi pela obra de Cristo na cruz. E nós não podemos colocar esse fardo em cima das pessoas. Olha, você tem que ser esse, você tem que ser perfeito, você tem que fazer isso, você tem que... Gente, nunca foi isso que Cristo pediu. Nunca foi isso que o Senhor requer de nós. Porque, na verdade, o que o Senhor requer de nós é que nós sejamos discípulos dele. E como que a gente é um discípulo de Cristo? Permanecendo na palavra dele. Nós precisamos permanecer na palavra. Firmes e constantes na palavra. Firmes e constantes. É isso que Jesus quer. É que nós sejamos parecidos com ele. Porque quanto mais parecido de Cristo você for, menos a religião vai te procurar. Talvez vai te procurar para saber o que está dentro do seu coração, para te provar, para te tentar. Enquanto a religião, ela coloca um fardo pesado em cima de você, Jesus, olha só o que Jesus fala: lançai sobre mim o seu fardo e aprendei de mim que sou manso e humilde. E sabe o que ele vai fazer com o nosso fardo? Ele vai pegar um fardo dele que é leve e ele vai colocar sobre os nossos ombros. A religião não. A religião, ela fala assim, ó, se você pecou, você vai contaminar a Cristo. Se você pecou, você não pode chegar até ele. Se você pecou, você não é digno. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela pensou que não era digna. Porque ela pensou em si, falou, se eu somente tocar na orla dele, eu não vou contaminar ele. Se eu somente tocar na orla, eu não preciso nem tocar nele, na veste dele, eu não vou contaminar ele. Olha só. Não, nosso pecado não contamina Jesus, não. Quando nós chegamos com o nosso pecado perante a Deus, sabe o que acontece? Sai poder dele para nossa vida, para nos purificar. E a Bíblia diz que aquela mulher ela foi curada automaticamente. O sangue estancou. Uma mulher que sofria há 12 anos. O sangue estancou. Então, nós precisamos sim, quando nós pecamos, nós temos que correr para os pés do Senhor mesmo. Nós não podemos nos afastar de maneira alguma. Nós devemos correr para Ele sempre. Seja no nosso pecado, seja quando nós estivermos bem, seja quando nós estivermos mal. É no dia bom, no dia mal, no dia ruim, no dia alegre. Em todo o tempo nós precisamos correr para o Senhor. Nós não devemos correr dele. Nós precisamos correr para ele. Correr aos pés, porque diz que é aos pés. Aquela pecadora, ela correu para os pés. Enquanto muitos estavam na mesa, comendo do pão, existiu uma que estava olhando para as migalhas, que estava nos pés dele. Falou, essas migalhas, ela pode curar o meu filho. Essas migalhas, ela tem o poder de trazer algo sobrenatural na minha casa. Então, se eu não posso comer no pão hoje, eu vou comer nas migalhas, eu vou comer aos pés. Então, se eu for para os pés, eu entendo que dos pés pode sair poder. Das migalhas pode sair cura. Então, nós não podemos ser serpentes, raça de víbora, guiador de cegos. Nós
não podemos aprender com esses caras, né? E eu acredito que é isso que Deus ministrou ao nosso coração hoje. Que Deus venha te abençoar. Traz aqui, Josué. Deixa eu mostrar o Josué pro povo. Olha aqui, Jesus. Olha o Josué aí, gente. Quem tava querendo ver o Josué? Então esse foi o resumão da nossa live de hoje. Olha o Josué olhando. Dá um sorriso pro povo. Dá um sorrisão. Vem cá, bem, também. Então foi esse resumão aí para trazer para vocês. Fala aí, amor. Falou alguma coisa? Oi, gente. Boa noite. Paz do Senhor. Esse é o resumão do dia de hoje. Espero que você tenha aprendido muito. Espero que você tenha aprendido muito a respeito de hoje. Fala, Márcio. Beleza, cara? Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Cris, L, Eliette. Né? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Esteja sempre presente com a sua família. Esteja sempre presente na vida dos seus filhos. Nas fases que seus filhos... Oi, Manu, um beijo, meu bem. Dá um beijo nela aí, Eliette, na Manu. Beijo, Manu. Gente, linda. Vai comentando aí que os comentários estão subindo aqui. A gente não tá conseguindo ver direito, não. Paz, Eli. Ah, Daiane, dá um alô aí, Daiane. Oi, gente. Né? Não esquece de dar um beijo no seu filho hoje. Não esquece de dar a bênção pro seu pai, a bênção pra sua mãe, a bênção pro seu avô, pra sua avó. Oi, Li. As Li tá tudo aí nas lives. Né? Não esqueça de dar um beijo no seu filho, dar um beijo na sua esposa, dar um beijo no seu esposo. Né? Não esqueça de abençoar a sua casa. Nós estamos aqui abençoando a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? Que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família e que você aprenda com Cristo, ser discípulo dele, né? Que você aprenda com ele, porque eu tenho certeza que esses dias têm sido dias de muito aprendizado, né? Hoje é o 8º dia que nós estamos aí e eu tenho certeza que Deus ele tem falado muito aos nossos corações, né? Boa noite para vocês aí, a paz do Senhor. Todos vocês fiquem com Deus. Obrigado pela paciência de me ouvir, de me escutar, né, nessa noite. É um pouco difícil me escutar, às vezes eu gaguejo, mas é normal. Esse sou eu. Né? No final dá certo. No final dá tudo certo. Né? Se você tiver alguma dúvida aí, se você quiser entrar, fala, John. Se você quiser entrar aí no Telegram, tem como ainda, tem a possibilidade. Só não tem como entrar no WhatsApp. Né, Gabriel? Um abraço para você. Se você quiser entrar no Telegram aí, depois me chama aí no Zap. Se você quiser tirar um print aí, tira um print. Posta a gente aí, ó. O Josué vai até olhar para a câmera. Olha para a câmera lá, papai. Tira um print aí, marca a gente lá, que a gente vai compartilhar na live. A gente vai compartilhar vocês lá nos stories. Né? Compartilha aí o que mais tocou você nessa noite. Em nome de Jesus, tá bom? Mais alguém? Um beijo, tia. Nós também amamos você, tá? Fica com Deus. Um beijão para todos vocês, gente. Boa noite. Gente. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau. Eita.